Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos aqui ao canal para mais estudos sobre Bíblia, teologia, história, autodesenvolvimento e muitos assuntos mais. Sejam bem-vindos. Se você puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que pessoas possam aprender e crescer no conhecimento da Bíblia Sagrada. Hoje eu gostaria de falar sobre as provas que Jesus ressuscitou. Gostaria de falar sobre 5 provas que Jesus ressuscitou. São provas evidentes que falam realmente que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso líder, o Deus que nós acreditamos, respeitamos todas as religiões, respeitamos o islamismo com Maomé, o catolicismo com os padres, os seus arcebispos, o espiritismo com Leon Denis, com Chico Xavier, Allan Kardec e outras religiões, nós respeitamos todas, mas nós acreditamos que só um venceu a morte, e quem venceu a morte foi Jesus Cristo. Então gostaria, nesse momento que estamos aqui, falando aqui um bate-papo, gostaria de falar com você que está vendo, que vai compartilhar, vai se inscrever e vai também curtir 5 provas evidentes da ressurreição de Jesus. Primeira prova evidente é o número de relatos. Número de relatos, por exemplo, nós temos 4 evangelhos que falam sobre a morte de Jesus, cada um com uma visão diferente. Nós temos Mateus com uma visão, com um relato, diferente dos 3, mas com uma visão. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos do Novo Testamento, são livros sinóticos, eles contam a história de Jesus com os judeus. Então, Mateus, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, Marcos fala sobre a ressurreição de Jesus, provavelmente copiou de Pedro, que também fala, Lucas fala sobre a ressurreição de Jesus e João fala sobre a ressurreição de Jesus. Então, todos os evangélicos históricos, sinóticos, falam de uma forma diferente um do outro sobre a ressurreição do Messias Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, são relatos evidentes, está aqui nos evangelhos, são provas evidentes. Nós acreditamos que a Bíblia é verdadeira, então esses relatos são verdadeiros. Nós também temos livros apócrifos que não têm inspiração divina. Esses livros aqui são livros com inspiração divina. Foram livros que passaram pelo critério da igreja, que passaram por um crivo, pela apostolicidade, pela linguagem. Esses livros já percorreram a igreja primitiva, principalmente as cartas de Paulo. Então, esses livros são canônicos, têm veracidade divina. A igreja os aceitou. Agora, a igreja não aceitou vários livros, são livros deuterocanônicos que estão na Bíblia Católica e outros livros também que não entraram no cânon, porque eram muito fantasiosos. Não coadunavam com o relato dos apóstolos, dos discípulos. Mas existem livros apócrifos também que falam da ressurreição de Jesus. Existe um historiador chamado Flávio Josefo, um grande historiador romano, judeu também, que ele fala muito sobre a ressurreição de Jesus. E olha que ele não era cristão, mas ele viveu com pessoas daquele tempo que viveram com Cristo. Pessoas próximas. Ele relata várias vezes sobre a ressurreição de Jesus. Temos Tácito também, um pensador romano, Suetônio, um pensador romano, várias evidências que falaram sobre os relatos, o número de relatos da ressurreição de Jesus. E Jesus apareceu para mais de 500 pessoas quando ele levantou da tumba. Então, relatos proeminentes com fundamento de pessoas que viram Jesus ressuscitado ou conhecem pessoas que viveram naquela época de Cristo Jesus e que realmente ele ressuscitou. Outro ponto foi a morte dele. Realmente ele morreu. É uma prova incontestável. Ele não ficou ali dormindo. Ele morreu. No livro de Lucas, capítulo 23, versículos 55 e 56, diz assim:
As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então elas viram o túmulo e como o corpo foi depositado. Então se retiraram, ele estava morto, e se prepararam, e para se preparar aromas e bálsamos para passar no corpo dele, a fim de que não ficasse com cheiro ruim. E no sábado descansaram segundo o mandamento da lei de Moisés. Então aqui está relatado aqui na Bíblia Sagrada, bem fundamentado, que o corpo dele realmente estava apagado. Jesus não estava somente dormindo, ele estava realmente morto. E ao terceiro dia ele ressuscitou, como os relatos comprovam. Outro ponto que Jesus ressuscitou é o túmulo vazio. O túmulo ficou vazio, fizeram até teste de carbono 14 e realmente viram que não tem vestígio ali de células, de pessoas. Realmente nenhum corpo ficou ali com decomposição, com seres que decompõem ali. Não houve isso. Num corpo, como tem o corpo no cemitério, o túmulo está vazio, Jesus realmente ressuscitou. Mateus 28, 12 a 14, diz assim a palavra do Pai. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Olha lá. Recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e os roubaram enquanto dormíamos. Aqui eles tentaram forjar que roubaram o corpo de Jesus. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, como eles viram o corpo vazio, o túmulo vazio, eles formaram ali um complô para dizer, olha, eu vou dar um dinheirinho para vocês, e vocês falam que o corpo dele, algumas pessoas roubaram. Então, realmente, eles viram ali, os soldados ali, os anciãos, deram soma de dinheiro aos soldados, para que os soldados mentissem para as pessoas que alguém roubou o corpo dele. Significa que os anciãos e realmente os soldados viram que o corpo dele não estava ali, na tumba de José de Arimateia. Número de relatos, a morte, Jesus morreu realmente, túmulo vazio, e o quarto ponto, as testemunhas. Pessoas viram Jesus. Não é somente relatos. Pessoas viram. 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 4 a 7, fala aqui que viram Jesus e que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Então, meus amados, qual é a prova mais cabal e fundamental que você quer que Jesus ressuscitou? Isso aqui não é um filme da Netflix, isso aqui não é história de religião. O nosso Senhor ressuscitou. Hoje é Páscoa. Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não sou bom de canto, não. Deixa com as meninas da igreja, tá bom? Com a Tati e com a Ivone, elas cantam muito bem. Então, número de relatos, a morte de Jesus, realmente ele morreu, o túmulo vazio, as testemunhas, e que é o quinto ponto, a conversão de Paulo. Paulo viu ele ressuscitado. Atos capítulo 9. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 9, fala da ressurreição de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem aqui que virou Paulo de Tarso, ele viu ele ressuscitado, não viu ele na carne. É por isso que nós seguimos as 14 epístolas de Paulo, porque ele viu Cristo ressuscitado. Atos capítulo 9, versículo 4 a 6.
e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Então, Paulo viu Jesus ressuscitado. Se Paulo viu Jesus ressuscitado, ele ressuscitou, não é verdade? Não querendo ser redundante, mas ele não viu Cristo na carne. Quando ele viu Cristo na carne, ele ainda era um perseguidor. Ele vai a Damasco, na Síria, e quando ele vai perseguir os cristãos, uma luz do céu aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Ele cai do cavalo, Ananias, o profeta, ora por ele, leva à rua direita, e ele levanta o maior pregador da Bíblia Sagrada, escreveu 14 epístolas de Romanos até Hebreus. Provas incontestáveis. Paulo virou o maior pregador da Bíblia. Por quê? Porque ele viu Cristo ressuscitado, meus irmãos. Então significa que realmente ele está vivo. E agora aqui, junto comigo, junto com você, aí que ele pode te dar a vitória, pode te dar as bênçãos, pode te curar, pode te trazer prosperidade, pode mudar a sua vida. Ele está vivo. Ele não está mais numa cruz morto. Ele está vivo e operante. Se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque as pessoas precisam ouvir e estudar que essas provas aqui são verdadeiras. 5 provas que Jesus ressuscitou. Forte abraço e até mais.